Olá, alunos e alunas do curso de Licenciatura em Matemática na modalidade à distância do Instituto Federal do Maranhão. Hoje nós chegamos à nossa videoaula de número 3, intitulada Libras e Educação Inclusiva, no âmbito da unidade 3, Políticas de Educação para Surdos. Nesta videoaula, nós vamos aprender um pouco sobre educação bilíngue, os marcos legais da política brasileira a respeito da educação de surdos, bem como será disponibilizado links de fontes complementares para que vocês possam aprender um pouco mais a utilizar a língua brasileira de sinais. Bora lá? Para pensar Libras na perspectiva da educação inclusiva, nós devemos pensar também na defesa do bilinguismo por estudiosos e pelo povo surdo. Essa defesa, que já é feita há muitos anos, parte da ideia de que o aluno surdo deve aprender, deve passar por um processo de escolarização utilizando, além da língua portuguesa, que é a língua utilizada pelos ouvintes, também pela sua língua natural, que é a língua de sinais. No entanto, isso tem uma peculiaridade. A ideia de que a língua de sinais vem como primeira língua, L1, e a língua portuguesa na modalidade escrita como segunda língua, L2. Portanto, se reconhece a língua de sinais como língua natural e deve ser então reconhecido que o aluno surdo ele pode alcançar expressões de mundo, ele pode alcançar entendimentos da realidade por meio do campo visual e por meio da sua língua natural. A partir da década de 90, nós passamos por um fortalecimento da ideia de educação inclusiva. Isso acabou sendo respaldado por vários marcos legais que nós vamos ter a oportunidade de ver daqui por diante. Como primeiro marco legal, nós temos a Constituição Federal de 1988, nos artigos 206 a 208. Vale lembrar que essa Constituição também ficou conhecida pelo nome de Constituição Cidadã, não só por ser a expressão do regime democrático que se estabeleceu no Brasil após a queda da ditadura militar, mas também pela ampla garantia de direitos que foram nela inseridos. A Constituição, nesses artigos, portanto, estabelece o dever do Estado com a educação e a igualdade de condições de acesso e permanência. Ao estabelecer as condições de acesso e permanência, a Constituição está dizendo que o poder público deve garantir a existência de vagas para a matrícula dos alunos, bem como que essa escola seja um lugar que tenha condições de permitir que esse aluno não caia no risco da evasão. De forma complementar, nós temos a LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de número 9394/96. A LDB ela complementa aquilo que a Constituição já estava estabelecendo desde 1988, só que de maneira mais detalhada, de maneira que reconhece o direito à educação e defende o ensino baseado em iguais condições de acesso, permanência e aprendizagem. Portanto, a LDB reforça as questões relacionadas ao acesso e à permanência, mas insere também o elemento da aprendizagem. Portanto, a educação, os espaços escolares devem representar não só espaços onde os alunos vão para passar uma fase do dia ou para permanecer durante uma quantidade de anos, mas também devem representar um espaço onde a aprendizagem de fato acontece. Ao estabelecer a aprendizagem em condições iguais, a LDB reforça ela já indica aí parâmetros de inclusão, de maneira que os alunos, nas suas diferentes especificidades, devem ser atendidos pelo ambiente escolar. No campo específico da Libras, vale mencionar a Lei Federal 10.436 de 2002. Essa lei reconhece a Libras como meio legal de comunicação no país. Portanto, a partir dessa legislação, a língua brasileira de sinais foi reconhecida oficialmente em todo o país. Isso trata-se de um avanço grande no plano legislativo, pois se reconhece a especificidade da população surda e da sua língua natural, que é a língua brasileira de sinais. Na imagem ao lado, você pode visualizar um agrupamento de pessoas em frente ao Congresso Nacional. Essa imagem foi inserida por mim propositalmente para lembrar você que esses ganhos legislativos não partem da boa vontade dos governantes e não acontecem de maneira gratuita. A população surda, que durante muitos anos foi excluída desses elementos legislativos ou desses apoios legislativos, só conseguiu maior reconhecimento a partir da sua organização em associações,
em organizações diversas que passaram a lutar pelos direitos da inclusão da pessoa surda, bem como pelo reconhecimento da pessoa surda enquanto uma questão cultural e não mais sob o padrão clínico, como normalmente se fazia antes, considerando o surdo como uma pessoa deficiente e inapta. No bojo desse processo de mudanças legislativas, nós alcançamos o Decreto 5626 de 2005. Esse decreto estabelece a Libras como disciplina obrigatória nos cursos de formação de professores e fonoaudiologia. Os demais cursos de bacharelado e cursos superiores de tecnologia podem, então, inserir a disciplina de Libras como disciplina optativa, como componente curricular optativo. Esse dispositivo representa um ganho no sentido de que permite que nós, professores, desde a nossa primeira formação, seja os cursos de licenciatura em nível superior, seja os cursos de formação de professores de nível médio, os chamados magistérios ou cursos normais, já tenhamos ali nessa primeira formação o contato com a Libras. Se espera que a gente saia fluente dessa disciplina? Evidentemente que não. A Libras ela é um idioma como qualquer outro, cuja fluência só é adquirida com muito esforço e com muito empenho. Mas nestas disciplinas obrigatórias, nós temos um momento ou a oportunidade de discutir a importância da Libras e de nos prepararmos para esse processo formativo complementar que nós vamos ter que fazer fora do espaço universitário. Um outro elemento importante do decreto é que ele estabelece a formação de tradutores e intérpretes em cursos de letras libras. A partir desse dispositivo, as universidades no Brasil tiveram então que se mobilizar para criar cursos superiores nessa área, inclusive admitida a dupla formação em letras português-libras, de maneira que esse profissional pudesse ser disponibilizado ao mercado e ao atendimento da população surda. É importante destacar aqui os avanços da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi pioneira no estabelecimento desse curso e que acabou servindo de modelo e parâmetro para várias outras instituições. Hoje o curso de Letras Libras ele está encontrado, está inserido, ele já existe em inúmeras instituições, tanto públicas quanto privadas, e também na modalidade presencial e na modalidade à distância, no grau de licenciatura e bacharelado. Outro elemento ainda do dispositivo é a Certificação Nacional de Proficiência em Libras. Esse exame nacional não é mais adotado, mas é importante que a gente conheça um pouco sobre ele, porque durante um tempo o decreto estabeleceu que, na ausência de cursos de formação na área de letras libras, pessoas que tivessem conhecimento de Libras pudessem ser certificados para atuar, seja como professores ou como tradutores e intérpretes, a depender do caso. No entanto, hoje esse exame não é mais utilizado, mas naquele momento foi muito importante porque permitiu que as pessoas surdas já tivessem um grupo de profissionais com conhecimentos certificados que pudessem acompanhá-los. O decreto propõe ainda a educação bilíngue para a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, pois se reconhece que desde a primeira infância é importante que a criança tenha contato e aprenda a utilizar a língua brasileira de sinais, assim como as crianças ouvintes aprendem a utilizar a língua oral e a utilizam para conhecer o mundo. O mesmo se dá então com as crianças surdas que passam a ter acesso à língua brasileira de sinais. Foi estabelecida ainda a presença de tradutor e intérprete nos demais níveis de ensino. Talvez você se pergunte por que o professor não aprende Libras e não ministra a aula das disciplinas específicas em Libras também. Devemos lembrar que nós vamos ter numa mesma classe, numa mesma sala de aula, crianças ouvintes, alunos ouvintes e aqueles que são surdos. Pedir que um professor utilize ao mesmo tempo a fala e a língua de sinais é pedir que ele fale 2 idiomas ao mesmo tempo, e isso não é possível. Já imaginou um professor falar português e inglês ao mesmo tempo? É impossível da mesma forma como não é possível que ele fale português e Libras ao mesmo tempo. A figura do tradutor-intérprete, portanto, é imprescindível para que, durante a aula, este professor possa ministrar a aula oralmente, à medida que o aluno surdo tem acesso à tradução como intérprete. No entanto, recomenda-se que o professor tenha conhecimento suficiente de Libras para que ele também possa se comunicar diretamente com o aluno quando houver necessidade disso. Isso, inclusive, faz com que o aluno possa se sentir mais incluído naquele espaço.
Em 2008, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Um elemento importante dessa política é o estabelecimento do atendimento educacional especializado. Em 2011, foi editado o Decreto 7611, que também trata da educação especial, reconhecendo a necessidade da educação bilíngue para os surdos. Percebemos, então, que ao longo dos anos nós tivemos vários dispositivos legislativos que retomam a importância de se desenvolver uma educação bilíngue. A Nota Técnica 55 de 2013 ainda traz alguns elementos importantes para a nossa discussão. Ela indica que o atendimento educacional especializado deve ocorrer preferencialmente em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou outra escola de ensino regular, podendo também ocorrer em centros de atendimento educacional especializado. Perceba então que a ênfase é dada na ideia de que o atendimento deve acontecer em salas de recursos na própria escola do aluno ou em outra escola de ensino regular. Portanto, apenas em um caso excepcional, os centros de atendimento educacional especializado devem ser procurados. Resultados da política de inclusão. Houveram alguns? Como nós vimos, ao longo de vários anos a lei foi alterada em vários momentos, inclusive criando novos dispositivos, inserindo o atendimento da pessoa surda. Vou apresentar aqui para você dois elementos que indicam qual foi a importância dessa legislação. Primeiro, houve um crescimento de 174% no número de matrículas de alunos surdos em escolas regulares, demonstrando que as mudanças legislativas, de fato, conseguiram permitir que uma parcela maior da população surda pudesse ser atendida. Em seguida, foi feita a inclusão na Meta 4, Estratégia 4.7 do Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, da garantia de oferta de educação bilíngue para alunos de 0 a 17 anos. Portanto, se reconheceu também que aquilo que foi feito até o momento, até o ano de 2010, para ser mais específico, não foi suficiente para a inclusão total dessa população e que nós ainda temos muito a avançar. É, portanto, necessário que nós percebemos ou que nós revisemos agora qual a importância da educação bilíngue para a população surda. Primeiro, é uma reivindicação e uma conquista do povo surdo. Não podemos esquecer que a educação bilíngue, da maneira como está proposta na nossa legislação, é uma garantia legal hoje que foi conquistada pelos movimentos sociais, pelos movimentos da sociedade civil organizada, que fez pressão junto ao Congresso Nacional para que isso fosse aprovado. Segundo, a educação bilíngue faz com que ocorra uma quebra do paradigma da educação monolíngue, atingindo um público maior de pessoas, em especial a população surda, que pela educação bilíngue tem acesso ao conhecimento a partir da sua especificidade cultural. Possibilita ainda maiores condições do aluno surdo ter acesso ao conhecimento, uma vez que esse aluno passa a se reconhecer como um sujeito incluído na sociedade. Além disso, devemos lembrar que a língua de sinais possibilita a internalização da linguagem e o desenvolvimento das funções mentais, como a abstração, memória, generalização, atenção, dedução, entre outras. Portanto, não cabe mais que se utilizem argumentos de que a língua de sinais promove uma aprendizagem mais lenta do que a língua oral. Isso realmente não cabe. A língua de sinais é uma língua natural como as línguas orais, que possibilita o desenvolvimento de todas essas habilidades que eu acabei de apontar. Há, portanto, ainda desafios a serem superados. A defesa da educação bilíngue continua sendo uma bandeira do povo surdo no Brasil, mas é preciso que a gente reconheça alguns elementos que precisam ser cuidados, digamos assim, pela nossa sociedade. Primeiro, existe uma falta de professores bilíngues. A maioria dos professores apenas oralizam, o que dificulta muitas vezes a comunicação com os alunos surdos. Há necessidade de se propor uma adaptação do currículo, uma vez que o currículo atualmente pensado, ele leva em consideração de maneira majoritária a cultura da comunidade ouvinte, deixando em segundo plano muitas vezes a cultura surda. É preciso haver ainda uma flexibilização das avaliações que não pode ser confundida com facilitação das avaliações. A flexibilização das avaliações diz respeito a nós pensarmos um processo avaliativo enquanto professores, levando em consideração a especificidade da cultura surda.
E há ainda a falta de profissionais intérpretes em números suficientes no mercado de trabalho. Portanto, é necessário ainda que novos cursos de letras libras sejam ofertados e que eles atinjam cada vez mais um público maior para que a Libra de fato se popularize junto à população, para que esse surdo possa ser melhor incluído e para que, de fato, o atendimento aconteça de maneira apropriada nas instituições públicas e nas instituições privadas. Vamos exercitar a língua brasileira de sinais? É importante para você, futuro professor, aprender alguns elementos básicos, um vocabulário mínimo, para que você comece a interagir um pouco mais com a Libras e possa, eventualmente, desempenhar um bom papel e possa se comunicar diretamente com seu aluno. Disponibilizo aqui e peço que você acesse os links abaixo para o exercício do uso da língua de sinais. No vídeo 1, Datilologia ao Alfabeto Manual, de autoria da página Libras Fácil, disponibilizado neste link, você tem acesso ao alfabeto datilológico, aprendendo a utilizá-lo da maneira apropriada. Inclusive, esse vídeo ele apresenta uma pequena modificação, mostrando alguns elementos da variação linguística que nós temos no Brasil. O segundo vídeo, também de autoria do Libras Fácil, é o chamado Cores em Libras, para que você aprenda a falar as cores em Libras. Nesse vídeo, também a presença da variação linguística. O seu proponente, o seu ministrante, ele utiliza alguns sinais diferentes para que você perceba como as cores são faladas em diferentes regiões. E no vídeo 3, também de autoria da mesma página, você tem acesso ao conhecimento sobre os dias da semana. Uma dica importante, que eu já falei no vídeo anterior, mas que eu vou repetir aqui, é que você utiliza esses vídeos instrucionais para treinar o uso das Libras em casa, e é importante que você assista ele de forma pausada, de maneira que você veja o sinal, repita manualmente e depois parta para o próximo sinal. Por hoje é só. Obrigado. Tchau, tchau.